Durante muito tempo, eu passei por situações onde eu tive acesso a professores, a mentores e questionamentos. E depois de entender a ideia, né, porque eu fiquei na área acadêmica há um pouco mais de 10 anos. E lá na área acadêmica eu tive professores e eu também tive mentores. Depois eu fui identificar que eu tive mentores, né, nós temos mentores desde o momento em que nós nascemos, que são pessoas que já trilharam um caminho, já passaram por algumas situações e que elas falam exatamente onde nós devemos pisar, né? Eu poderia falar que o mentor é aquela pessoa que já passou por um campo minado e na hora que ela identificou as bombas, ela colocou ali uma tinta branca e falando assim, ó, não pisa aqui, que aqui vai dar algum tipo de problema. E eu me lembro um mentor que eu tive, Paulo, na época de cursinho pré-vestibular, e ele falava exatamente o que tinha que ser feito. No entanto, que eu me lembro como se fosse hoje, para entrar nesse cursinho existia um processo seletivo e uma das primeiras atividades era assistir um filme. E eu questionei, né, por que eu vou assistir um filme para poder passar no vestibular? Não vai ser cobrado isso. E aí eu fui ver que aquele filme ele tinha muitas mensagens, muitas questões que não era diretamente relacionado à faculdade propriamente dita que eu queria prestar, e sim eram assuntos relacionados à vida. E isso já foi me despertando, já foi me deixando um aluno diferente do que era até então. E ainda outro exemplo dentro desse cursinho, numa das atividades que eu já julgava que eu sabia, aqueles exercícios, aquelas atividades, eu me deparei como se eu estivesse cochilando mesmo. E depois ele ficou sabendo e ele chegou até mim e ele disse que se eu continuasse com aquela postura, com aquela forma, ali não seria o meu lugar. E que se eu quisesse alguma coisa, que se eu quisesse vencer na vida, eu tinha que procurar fazer coisas que pessoas que estavam do lado de fora não estavam fazendo. E aí eu comecei a entender que não importava o quanto dentro da faculdade teria de concorrência, ou quantas vagas que a faculdade teria. O trabalho, né, a batalha, ela era interna. Eu passei a entender que eu teria que fazer o que tinha que ser feito de acordo com o que ele apontasse para que eu alcançasse esses objetivos. No entanto, que quando eu entrei na faculdade, pensando nisso já, foi onde eu fui direto para esses mentores. Eu já sabia a área que eu queria seguir, que era a área relacionada à fisioterapia esportiva, e no entanto que eu falei com os professores responsáveis pela disciplina que eu queria aquilo e que se eles não pudessem me proporcionar aquilo, eu iria procurar outra faculdade. E para eles eles falam até hoje que foi um baque, porque nunca ninguém chegou com plena convicção num primeiro ano de faculdade, mas foi aí que eu comecei a seguir esse percurso e tive vários professores. E os professores, eles te proporcionam um direcionamento, eles te falam em determinado assunto. E eu tive também mentores. E esses mentores, eles estavam ali plenamente, visivelmente querendo o meu sucesso, lutando junto comigo. Só que muitas vezes professores elogiavam e tudo bem, notas boas e o elogio simplesmente. O mentor não. O mentor ele queria que eu tivesse num outro nível. E muitas vezes, dentro de um processo envolvendo a mentoria, esse mentor ele quer que você cresça, então ele vai exigir o máximo de você, porque ele já passou por isso. E eu me lembro que várias vezes eu ligava para minha mãe e chorando, porque tinha tanta gente dentro daquele processo de orientação para que fizesse tal atividade e que esse mentor ele tinha me escolhido. E aí eu questionando por que um trabalho tão pesado e tudo mais. E aí foi quando minha mãe, também mentora, me falou assim, pensa que as pessoas elas vão cobrar de quem realmente faz. Um chefe nunca vai cobrar de um funcionário que não sabe fazer ou que ele sabe que aquilo não vai acontecer. Então, se você pegou essa missão, veja por um outro lado, tenha uma outra percepção, porque você foi escolhido e eu levei isso como um aprendizado.
E dentro de tudo isso, do processo da mentoria, eu entendi que, num primeiro momento, eu achava que eu sabia tudo, porque tendo muito conhecimento, né? E às vezes questionava até pessoas que tinham mais experiência, que eram mais velhos. E eu percebi que o conhecimento, né, não adianta nada, quilos de conhecimento para gramas de atitude. E eu precisava ter uma vivência, precisava ter essa experiência. Logo, professores, muitas vezes, eles têm muito conhecimento, muito conteúdo. Eu falo isso porque eu já fui professor e eu não tinha tanta parte prática. Então, eu tinha o conhecimento, mas não tinha prática. E depois, com o processo de mentoria, eu fui entender o real significado da palavra sabedoria, que é você ter o conhecimento associado à experiência é igual a sabedoria. Logo, a ação, se não tiver ação, se não tiver atitude, de nada vai valer. Por isso que duas coisas importantíssimas que eu falo para qualquer pessoa é tudo que você se propuser a fazer, faça sempre mais e melhor. Tenha essa autodisciplina e essa persistência, porque adversidades elas vão acontecer a todo momento. E sempre, sempre, para qualquer adversidade, você vai ter uma semente, a semente de um benefício equivalente a essa adversidade ou em alguns momentos maiores. Então agradeça por tudo isso que está acontecendo de obstáculos, porque é isso que está te colocando num outro nível. Porque o contrário do sucesso não é o fracasso. O fracasso ele faz parte da jornada. O contrário do sucesso é a desistência. Então você parar no meio do caminho, você desistir, é o que vai impedir você alcançar os seus objetivos.